Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 24. Não ponheis a candeia debaixo do alqueire. E vamos lá nos itens 13 a 16. Coragem da fé. No item 13. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que estás nos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 32 e 33. No item 14. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória, na do seu Pai e dos santos anjos. Isso também está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então, o que se entende por fé? Fé é a crença que temos em alguma coisa ou alguém. Este sentimento, quando verdadeiro, se manifesta de forma espontânea através dos nossos atos, palavras e nos leva até a enfrentar dificuldades e perigos na defesa do que acreditamos. Dá testemunho da verdade àquele que, possuindo uma fé, vive de acordo com ela e não teme praticá-la nem defender, onde ou diante de quem quer que seja. A demonstração de fé dá-se, acima de tudo, pela vivência e coragem de ostentá-la. O que significa confessar e reconhecer Jesus diante dos homens? Significa aceitar seus ensinamentos e divulgá-los através de palavras e, sobretudo, de atos, sem constrangimento nem fanatismo. Aqueles que confessam Jesus diante dos homens são os que dão testemunho dos seus ensinamentos, vivenciando-os no dia a dia. Fanatismo é pregação proselitista, desprovida de testemunho com radicalismo e imposições dogmáticas. O que devemos entender pelas palavras de Jesus? Eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai. Em primeiro lugar, que Jesus é enviado de Deus, nosso Pai, para nos ensinar suas leis. Em segundo, que Jesus está sempre ao nosso lado e, percebendo nosso esforço em praticar o bem, nos reconhecerá diante do Pai, como seguidores de seus ensinamentos. Jesus não nos reconhece pelo nome ou pelos bens que possuímos, mas pelo esforço em superar nossas imperfeições e praticar seus ensinamentos. E renegar a Jesus, o que significa? Conhecer seus sentimentos e, por conveniência, vergonha, desinteresse ou comodismo, deixar de vivenciá-los e divulgá-los. Os que renegam Jesus diante dos homens, por ele serão renegados diante do Pai. É difícil confessar Jesus diante dos homens? Não, é fácil, devido às nossas imperfeições. No entanto, à medida em que superamos egoísmo, vaidade e orgulho, mais facilmente damos testemunhos do Cristo diante dos homens, tratando-os como irmãos. Confessa Jesus diante dos homens, não aquele que se proclama seu discípulo fiel, mas quem põe em prática o amai-vos uns aos outros, por ele ensinado. No item 15, a coragem das opiniões sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui
covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessar discípulos da verdade não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Para dar testemunho de Jesus é preciso coragem? Muitas vezes sim, pois a coragem é sempre necessária para quem proclama abertamente ideias que não são as de toda a gente. Só quem é firme na fé possui coragem suficiente para dela dar testemunho público em todas as ocasiões. Aquele cuja fé é frágil prefere renegá-la diante das dificuldades da vida. Não basta ter fé e guardá-la dentro de si, escondendo-a dos demais. Certamente que não. O seguidor do Cristo é discípulo da verdade e não pode guardar apenas para si, egoisticamente, os ensinamentos do Mestre. Perderão as vantagens da fé que alimentam aqueles que a ocultam para não sofrer prejuízos materiais neste mundo. Trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros, aqueles que põem a verdade acima de seus interesses materiais e abertamente proclamam sua fé. Conclusão. O discípulo da verdade é aquele que crê em Deus e vive conforme os ensinamentos de Jesus, não temendo dar testemunho de sua fé diante dos homens, através de palavras e, sobretudo, de atos. No item 16, assim será com os adeptos do Espiritismo, pois a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras de Jesus. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Encerramos aqui uma parte do capítulo 24. Não ponheis a candeia debaixo do alqueire. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados. Que Jesus nos abençoe sempre.